Eu quero compartilhar com você uma palavra. Deus colocou, meus irmãos, no meu coração um tema para essa semana de oração, que é a batalha espiritual. Confesso a vocês que eu gostaria até de estar ministrando um outro tema. Mas quando Deus ele dá uma certeza ao nosso coração, nós precisamos obedecer. E quem sabe, meus irmãos, essa palavra é preciso. Porque, meus irmãos, há muitas pessoas que estão ficando pelo caminho. Não é porque não creem, não é porque não aceitaram verdadeiramente com o seu coração a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é porque não desejam caminhar e triunfar na fé, na caminhada cristã, mas queridos, porque no caminho da fé existem caminhos de pedras, existem caminhos de espinhos, pelos quais muitas vezes eu e você temos que passar. Existem lutas, existem batalhas, e o inimigo não dorme, o diabo não dorme, ele não precisa descansar, ele não é como eu e você. Nós precisamos descansar, nós precisamos de uma boa noite de sono, ele não precisa. Então, meus irmãos, nós estamos em batalha contra um ser que não precisa descansar. E ele pode e maquina o mal todos os dias, todos os momentos. Mas aquele que peleja por nós é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou lendo um livro e eu quero usar esse livro, algumas passagens desse livro para compartilhar com você algumas informações muito importantes que eu tenho aprendido com esse autor chamado Joel Bick. O livro que ele escreveu sobre batalha espiritual traz uma frase que eu quero compartilhar com você aqui. Inclusive é a frase que vai nos dirigir nesse momento aqui de oração. Diz: Satanás faz com que questionemos a verdade das promessas de Deus e a misericórdia desse Deus que nunca nos falta. A maior estratégia do diabo, meus irmãos, é gerar dúvida no seu coração. Porque o contrário da fé não é a descrença, o contrário da fé é a dúvida. Quando Pedro duvidou que ele podia caminhar sobre as águas, mesmo caminhando sobre as águas, ele afundou. Quando nós perdemos o foco e paramos de olhar para Jesus, começamos a ver um monte de coisa ao nosso redor, e a estratégia do inimigo é justamente essa, é tirar o nosso foco, é desviar a nossa atenção, e então nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos uma coisa bonita aqui, olhamos um problema ali, e de repente, queridos, nós perdemos o alvo, nós perdemos o foco, nós perdemos o objetivo, e como diz em Hebreus capítulo 12, nós precisamos olhar, focar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Qual é a estratégia do diabo? É levantar dúvida no nosso coração. E por isso, meus irmãos, se o contrário de fé é a dúvida, hoje eu quero te dar uma palavra sobre fé. Uma palavra sobre fé. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, Paulo fala sobre o escudo, falando sobre a armadura do cristão, ele vai falar sobre o escudo da fé. É claro que Paulo está fazendo uma referência à armadura do soldado romano. E então, queridos, esse escudo ele tinha aproximadamente, presbítero Anderson, 1,5 metro de altura por 80 de largura. E ele era de metal capaz de suportar as flechas flamejantes. Era capaz de suportar quando aquelas flechas tomadas de fogo eram lançadas pelo inimigo. E então a esquadra romana preparada ali, erguiam o seu escudo e podiam suportar e continuar avançando contra o inimigo, mesmo que o inimigo lançasse flechas flamejantes contra aquela esquadra romana. Paulo está dizendo que nós precisamos empunhar o escudo da fé,
para que possamos resistir às dúvidas, às flechas afiadas de dúvida que muitas vezes Satanás lança na nossa vida, fazendo-nos questionar as promessas de Deus, fazendo-nos duvidar daquilo que Deus pode fazer. Deus pode mudar a nossa história, Deus pode mudar a nossa casa, Deus pode mudar a nossa igreja, Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, mas queridos, muitas vezes essa luta não está fora de nós, mas essa luta está dentro do nosso coração. Há um livro muito interessante de uma autora americana chamada Joyce Meyer, que vai trabalhar justamente essa questão da batalha aqui, na mente. Queridos, é aqui que se trava a maior batalha da fé. E é aqui, na nossa mente, que Satanás lança os seus dardos de dúvida. Porque uma vez que nós duvidemos da palavra de Deus, das promessas de Deus, então o escudo da fé desce ao chão. E nós estamos completamente vulneráveis a tudo aquilo que Satanás quer fazer, deseja fazer contra nós, contra a nossa família, contra o nosso coração, contra o propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Deus está chamando a gente aqui para nós nos levantarmos novamente para a batalha. E para nos levantarmos novamente para a batalha é necessário empunhar o escudo da fé, para dizer que nós cremos em Deus, seja qual for a situação, que nós cremos em Deus, ainda que as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse, ainda que seja em meio a uma pandemia, ainda que seja em meio às dificuldades maiores, ainda que seja diante da enfermidade, ainda que seja diante das dificuldades maiores, financeiramente falando, seja qual for ela, nós devemos crer e continuar crendo. Porque como diz aquela canção Rompendo em Fé, meus irmãos, se Deus não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar por sobre as águas. Porque Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Se Ele quiser, Ele abre o mar das batalhas, dos problemas e das dificuldades. Se Deus não quiser, Ele irá e pode nos fazer andar por sobre as águas. O que eu e você precisamos fazer? Crer. Diga, eu preciso crer. Agora diga, eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Diga, eu vou continuar crendo nas promessas de Deus. Agora prepara o teu coração para você repetir essa palavra. Porque o meu Deus não falha. Aleluia. O meu Deus não falha. Deus não falha, meus irmãos. Há um ditado esquisito que a gente tende a repetir. A gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente diz que Deus tarda, mas não falha. Meus irmãos, isso não é verdade, porque as linhas de Deus são retas. E o tempo de Deus é perfeito. Ele não tarda, Ele tem a hora certa de agir e de fazer. Deus não escreve certo por linhas tortas, porque as linhas de Deus são retas, porque o caminho de Deus é perfeito. Vocês estão entendendo, irmãos? A sua fé está num Deus que não falha. Essa é a diferença. A palavra que mudou o coração do apóstolo Paulo, queridos, e ele vai citar isso, a palavra que mudou o coração de um homem chamado Martim Lutero, que foi o grande precursor da reforma protestante, foi Romanos capítulo 1, versículo 17, quando Paulo está citando Abacuque capítulo 2, versículo 4, aonde diz, o meu justo viverá pela fé. E eu estava, diácono Luiz, fazendo uma pesquisa sobre fé. E eu descobri que a palavra fé se repete por 34 vezes. Olha só, 34 vezes só na carta aos Romanos. Imaginou, Aline? É uma temática da carta que Paulo escreve aos Romanos. Ele repete a palavra fé por 34 vezes. Será que essa palavra não é importante? Numa das cartas, com uma dogmática, com um ensino teológico profundo, um ensino bíblico profundo, na carta aos Romanos nós encontramos a palavra fé sendo repetida 34 vezes.
E quando nós olhamos para um outro livro super importante do Novo Testamento, que é Hebreus, há a repetição da palavra fé, João Carlos, por 32 vezes. Na carta escrita aos Hebreus, nós também podemos ler uma boa definição de fé em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, e podemos entender algo profundo a respeito da fé no versículo de número 6. Vou citar os dois versículos para vocês, Hebreus 11, 1 e Hebreus 11, 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Vocês entenderam isso, irmãos? Sabe por que Satanás quer semear dúvida no seu coração? Porque um cristão com dúvida é um cristão vacilante. Um cristão com dúvida é um cristão que tropeça. Um cristão com dúvida, ele perde o foco. Um cristão com dúvida, ele perde as forças para continuar perseverando na caminhada com Jesus. Sabe o que o diabo quer fazer? A estratégia dele é colocar dúvida no seu coração. Quando nós olhamos nos chamados evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, em Marcos e em Lucas há uma palavra sobre fé, comparando a fé àquele grãozinho de mostarda, que é o menor das hortaliças, disse Jesus. E Mateus, que é o evangelho escrito diretamente ao povo judeu, nós vamos ler algo muito interessante a respeito dessa referência que ele faz, essa comparação. E nós lemos lá assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. É interessante que Mateus faz questão de repetir, de dizer isso, de enfatizar isso no final do versículo 20. Nada vos será impossível. Basta que você tenha no seu coração o quê? Fé. A questão não é simplesmente da fé, se ela é pequena, se ela é grande. Você precisa ter fé. Porque, queridos, uma grande fé é uma fé que é fundamentada na experiência de uma caminhada com o Senhor. E à medida, queridos, eu quero que você pense em algo muito interessante. Quando você faz um sobrevoo com um avião, você enxerga as coisas lá embaixo muito pequenas. Você não consegue observar detalhes. Mas à medida em que aquela aeronave ela vai descendo para pousar, tudo começa a ampliar o tamanho. E você começa a enxergar as coisas do tamanho que elas são. Você começa a ver detalhes. Sabe, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos nos aprofundar na caminhada e na experiência com Deus, para vermos as coisas como elas são. E aí, meu irmão, é uma decisão que você precisa tomar. A decisão de acordar todos os dias e dizer: eu creio. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para o meu Deus. Eu creio. Eu creio. Ainda que os meus olhos não veem, eu creio. Ainda que as dificuldades sejam grandes, eu creio. Porque o meu Deus faz o que eu não posso fazer. Porque o meu Deus faz muito mais do que eu penso ou eu posso imaginar. Ele pode todas as coisas. Você pode dizer isso, meu irmão? Diga: o meu Deus pode todas as coisas. E eu vou te perguntar: o seu Deus pode todas as coisas? Sim ou não? Então, meu irmão, não vacila. Isso é a estratégia do diabo contra a sua vida. E quando, queridos, a fé bater a porta do seu coração, lembra de 2 Coríntios 5,7, onde o apóstolo Paulo vai dizer algo extremamente importante. Ele vai dizer que nós
andamos por fé e não pelo que vemos. Quem anda pelo que vê, não anda pela fé. Nós andamos pela fé, porque nós andamos por meio daquilo que cremos, e nós cremos num Deus que pode todas as coisas. O Evangelho de João, quando vai falar a respeito de crer, e a respeito das muitas coisas que Jesus fez, lá no capítulo 20, versículos 31 e 32, nós vamos ler assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Vocês estão entendendo isso? Jesus fez muito mais do que aquilo que João anotou no seu evangelho. Agora preste atenção: estes sinais, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E como disse o próprio apóstolo João, que essa vida é uma vida em abundância, porque esse Deus é mais que abundante. Qual é a palavra que eu deixo para você nessa noite, meu irmão? Creia. A despeito das circunstâncias, não perca o foco, porque Deus age na fé, Deus age na perseverança, Deus age na vida daqueles que ousam crer, que desafiam a si mesmo, desafiam a circunstância e permanecem firmes, apesar das tentações e das dúvidas que muitas vezes o diabo tenta lançar no nosso coração. Eu termino essa mensagem do nosso primeiro dia aqui da nossa semana de oração dizendo para você: creia. Qual é a maior dificuldade que você tem? Creia. Qual é o maior obstáculo que está diante de você? Creia. Porque se você crer, você vai ver o impossível acontecer. Creia. Creia. Em nome de Jesus.